Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos abordar dois assuntos bem importantes para a anatomia. O primeiro deles é a posição anatômica e o segundo os planos corporais. São duas formas de padronizarmos o estudo das estruturas anatômicas. Nós já vimos anteriormente que uma das formas para essa padronização é a terminologia anatômica. E hoje nós vamos ver essas duas outras. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, vão deixando aí nos comentários. Então a posição anatômica, nós adotamos ela a partir do princípio de que o indivíduo esteja na posição ereta, esteja em pé, com a face voltada para a frente. O olhar tem que estar para o horizonte, ele não pode estar olhando para cima, não pode estar olhando para baixo, nem para a direita ou para a esquerda, olhar para frente, dirigido para o horizonte. Os membros superiores estendidos ao lado do tronco e com as palmas das mãos voltadas para a frente. Nessa posição, na qual a palma da mão está voltada para frente, nós chamamos de posição de supinação. Se nós observarmos isso lá no esqueleto, nessa posição de supinação, o rádio que fica aqui do lado do polegar e a ulna do lado do dedo mínimo, elas ficam paralelas. Se fosse com a palma da mão voltada para trás, haveria sobreposição desses dois ossos. Os membros inferiores estarão unidos, ligeiramente afastados, e com a ponta dos pés voltada para frente. Bom, essa é a posição anatômica na qual ocorrem as descrições das estruturas corporais. Mas não é a única, porque nós não estudamos o corpo humano na posição ortostática, na posição em pé. Nós estudamos o corpo humano na posição, então, deitado na maca. Então, quando ele está deitado na maca, então o indivíduo vai estar deitado, com o olhar para cima, a cabeça está alinhada com o tronco, os membros superiores da mesma forma ao lado do corpo, palma da mão voltada para cima, os membros superiores paralelos, ligeiramente afastados, e a ponta dos pés voltada para cima. Então essa é a posição que nós vamos estudar lá no laboratório de anatomia humana, lá na aula prática. Então o nosso cadáver vai ficar nessa posição para que nós possamos estudar. Não é a mão para cima do tronco, não é um membro inferior direito sobre o esquerdo, não é a cabeça voltada para um dos lados. Então é a posição padrão para a anatomia. Tudo bem? Um outro assunto importante são os planos de secção corporal. São planos imaginários que nós utilizamos para cortar o indivíduo. Nós fazemos cortes imaginários e são os mesmos cortes utilizados nos exames de imagem, numa ressonância nuclear magnética, numa tomografia. Então são esses cortes que são utilizados, nesses planos são utilizados para gerar esses cortes. Então, é uma forma de nós termos um padrão para as descrições anatômicas. Então são 4 planos de secção. O plano mediano é o primeiro deles, é o mais importante, porque ele vai separar o meu corpo em 2 metades exatamente iguais. São 2 metades semelhantes, a direita e a metade esquerda do corpo. Então esse é o plano mediano. Muitos livros trazem como sendo um plano sagital mediano. Esse termo ele não é correto, porque mediano é o plano que divide exatamente ao meio, e o plano sagital são cortes paralelos ao plano mediano. São cortes que eu posso realizar do lado do plano mediano. Então, o correto é ter um plano mediano, que divide o corpo exatamente ao meio, e um plano sagital, que ele não divide exatamente ao meio, mas ele é paralelo ao plano mediano. Tudo bem?
Então aqui nós temos o plano mediano, é esse plano aqui, ó, que está cortando o corpo em metade direita e em metade esquerda. Nós observarmos bem aqui na nossa peça, esse plano mediano passa pela sutura sagital, bem no centro da sutura sagital. Ele vai passar pela glabela, né, que é esse ponto entre os arcos superciliares. Ele passa bem no meio dos ossos nasais, divide a cavidade da boca exatamente ao meio em duas, passa bem no centro da protuberância mental, depois na cartilagem tireoidea, bem no meio do osso externo, percorre toda a linha alba, passa pela cicatriz umbilical e termina aqui na sínfise púbica. Então esse é o plano mediano, ele utiliza-se dessas referências anatômicas para separar o corpo, para dividir o corpo exatamente em duas metades, né, direita e esquerda. Tranquilo? Então essa imagem que vocês estão observando aqui, nessa figura, ela mostra exatamente um corte mediano, né? Nesse corte mediano é possível observar o sistema nervoso central com o encéfalo, toda a medula espinal, as vértebras, como a gente viu, vértebras cervicais, vértebras torácicas, as vértebras lombares, o osso sacro já fusionado, né? Podemos observar no tórax o coração, aqui há o espaço onde fica o coração, o estômago, as alças intestinais. Então todas as estruturas, né, elas são possíveis de serem observadas, né, nesse corte mediano. Quando eu observo, né, mais de perto, eu posso ver que esse corte mediano ele pode ser realizado em qualquer local do corpo, né? Não é especificamente apenas o corpo todo. Eu posso ter uma imagem da cabeça só e fazer cortes para que eu possa estudar as estruturas presentes, né, ali nesse corte mediano. Aqui mais de perto o nosso encéfalo, o cerebelo, né, o globo ocular, as estruturas bucais e peribucais. Então a importância de nós entendermos esses planos é para aplicá-los para a identificação de estruturas, principalmente nas imagens, né, de ressonância e tomografia. Tranquilo? Nós temos o plano coronal ou plano frontal. Tá? Alguns livros vão trazer como sendo o plano coronal, outros vão trazer como plano frontal. Se esse plano que dividia o corpo exatamente ao meio é o plano mediano, o plano frontal então é um plano vertical também. Agora ele vai dividir o corpo em partes anterior e posterior. É esse plano aqui, ó, que vem dos lados, da direita para a esquerda aqui, ó, e faz o corte, me dá uma metade anterior e me dá uma metade posterior, nessa imagem aqui, né? Então esse corte que vem da direita para a esquerda e me dá uma metade anterior e uma metade posterior. Então essas são as imagens que nós temos a partir de um corte no plano frontal. Ele passa exatamente no nível da sutura coronal, esse é o plano frontal, mas eu posso deslocá-lo, né, anteriormente ou posteriormente. Então nesse plano eu posso observar então toda a região da cabeça, do pescoço, os órgãos da cavidade torácica, da cavidade abdominal, né? É um plano bem importante também para a imaginologia. Então quando eu observo aqui um corte da cabeça, né, eu posso fazer cortes de uma parte específica do corpo para que eu possa estudar essa parte específica. Nesse caso, né, a gente pode pegar uma região da cabeça para observar o globo ocular, a cavidade da boca, a língua, né, a cavidade nasal. Então esse corte é importante para, por exemplo, né, o planejamento de uma cirurgia, né? Então, para observar as estruturas na cabeça. Então, é um outro tipo de corte que nós temos também. E o último plano que nós vamos ver, né, que faz parte desses planos de secção do corpo, é o plano horizontal ou transverso.
Então, só relembrando, esse aqui era o nosso plano mediano, separava o corpo em direito e esquerdo. Esse que vem da direita para a esquerda é o plano frontal ou coronal, que me dava uma metade anterior e outra posterior. E esse aqui é o plano horizontal ou transverso. Ele passa ali a nível da cicatriz umbilical e me dá uma parte superior e uma outra parte que é inferior. Da mesma forma como os outros planos que nós já estudamos, eu posso deslocar esse plano para cima ou para baixo, né? E assim eu ter cortes em regiões específicas do corpo. Então aqui nessa imagem, né, apesar de eu ter uma imagem, se vocês lembrarem, aqui é um corte mediano, né? Nesse lado eu tenho um corte mediano. E aqui desse outro lado eu tenho os nossos cortes no plano horizontal ou transverso, né? Então aqui eu tenho um corte transverso a nível, né, do nosso cérebro, do nosso encéfalo. Aqui a nível da cavidade torácica, mostrando os pulmões, mostrando o coração e a vértebra. Um corte a nível da cavidade abdominal, onde eu tenho o baço, tenho o fígado, tenho ossos intestinais e a nível da cavidade pélvica, né? Quando eu observo, então, esse corte, nós podemos fazer, como eu disse anteriormente, cortes em qualquer região do corpo, uma região específica, como, por exemplo, um corte a nível da cabeça, né? Um corte da cabeça, se eu quero estudar uma parte mais profunda do cérebro, se eu quero estudar uma região específica do nosso cerebelo, se eu quero ver uma imagem a nível do globo ocular, então eu posso ter cortes em regiões específicas, não necessariamente apenas a região, né, a nível da cicatriz umbilical, mas eu posso ter acima e posso ter abaixo desse nível. A partir dessa premissa, então, né, nós temos os nossos cortes. O plano mediano, sagital, né? Sagital, vocês lembrem que são aqueles planos, aqueles cortes que são paralelos ao plano mediano, o plano frontal, né, metade anterior e posterior, e o plano transversal ou horizontal. Aqui uma atividade para vocês responderem nos comentários, né? Qual é o corte que foi realizado nessa figura 1, qual é o corte realizado na figura 2 e qual é o corte realizado na figura 3. Então, escrevam aí nos comentários abaixo, né? Cada um deixe o seu, mesmo que sejam iguais, né? Se você discordar do colega não tem problema, vamos lá. E essa última imagem aqui, ela é bem interessante, ela me dá uma imagem de ressonância nuclear magnética e eu estou perguntando para vocês duas coisas. Primeiro, essa imagem está na posição anatômica? Coloque lá nos comentários. Ela está? Não, ela não está. Se não está, por que não está? Né? E qual corte foi realizado nessa figura? Então preste bastante atenção e responda aí nos comentários. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Me pergunta, me manda um e-mail, que é tranquilo. Por enquanto é só. Daqui a alguns instantes, eu vou postar outras atividades e outras aulas para vocês irem acompanhando. E só lembrando, se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, deixem nos comentários, mandem um e-mail, que eu já respondo para vocês. Grande abraço e bom estudo!